fizesse qualquer coisa, um atentasse de qualquer maneira à religião, esse seria passível de uma penalidade muito maior, que seria tornar-se escravo. E fizeram aí milhares de índios escravos, milhares. E foi uma condição para começar a colonização do Ceará, com índios escravos. A maior parte dos índios na coisa era... Mas sempre foi um péssimo escravo índio. O índio não queria trabalhar de coisa nenhuma, nunca quis trabalhar. Muito difícil. Tinha tudo muito fácil e, sobretudo, ele não tinha... Era dono da terra, não queria ser propriedade de ninguém. E houve muita dificuldade, mas algumas pessoas fizeram suas propriedades iniciais assim. E foi o tempo também do início da divisão das terras. Por uma lei muito antiga, o Papa, eu não sei se foi Lucêncio VII, ele estabeleceu, havia dúvida a respeito das terras americanas, de quem seriam essas terras. E o Papa resolveu. Ele disse, bom, Deus criou o mundo, o Papa é o representante de Deus na terra, logo as terras da América são da igreja. O Papa aí criou lá uma maneira de distribuir isso, criou a Ordem de Cristo. Então a Ordem de Cristo era proprietária de todas as terras da América, né? Toda a terra da América. E os reis representantes, geralmente cada reino desse, o rei era o representante da Ordem de Cristo no seu reino, no seu império, etc. Passou a distribuir as terras como se fosse propriedade de Deus, entregar ao Papa, e ele também é um delegado dessas duas autoridades, né? E essa distribuição era feita pela lei das Seis Marias, uma lei muito antiga em Portugal. Aqui teve outro sentido, mas houve uma alteração na lei que permitiu que se distribuísse essas terras. E no Ceará, começou pela distribuição do Jaguaribe, a partir mesmo da sua foz, do Jaguaribe. Mas essa distribuição, o delegado do rei de Portugal era o vice-rei da Bahia. E tinha muita gente próxima a ele que conhecia esse, 40 indivíduos da Bahia, de jeito de projeção, eles requereram as terras. Essas terras tinham 3 léguas de extensão e 1 légua para cada lado do rio. Os primeiros ainda foram prejudicados por um artigo da lei que, para evitar briga de vizinhos, ele estabelecia que entre uma terra e outra, entre uma Sesmaria e outra, havia 1 légua chamada légua regenga do rei. Aquela légua do rei exatamente tinha esse sentido de evitar que extremasse 2 pessoas que não se conheciam, gênero diferente, e gente que não sabia nem quem era. Isso caiu com pouco tempo, mas ainda funcionou. Não era propriamente a sobra, porque a sobra foi o que passou de 1 légua. O que passava de 1 légua do lado do rio era a sobra. Isso foi doado depois. Do marco datado, do rio datado, da coisa exato, datada. Então essas datas foram distribuídas do Jaguaribe por essas 40 pessoas, algumas delas, umas 10 E ou até 15. onde? Da foz até E onde? o Jaguaribe todo, 600 quilômetros do Jaguaribe, né? 3 em 3 léguas, com essa légua no meio do corpo, ocupado todinho. Mas ali no médio Jaguaribe, nessa zona já próxima à entrada do Banabuiú, daquele outro rio. Salgado. Não. O Salgado também. Salgado é lá, mas é mais pra lá, mas pegou também parte do Salgado. Essas terras aí, alguns não se apossaram, não vieram tomar conta, morreram alguns, tinha umas 5 Marias, umas 15 léguas. Essas terras foi que a família Queiroz, alguns elementos da família Queiroz, ele pediu, já mais tardiamente, já não pegou outros terrenos, já comprou. Pelo menos o primeiro que veio, esse Francisco Pereira de Queiroz, ele casou-se com a Cavalcante, né? Francisca Cavalcante Albuquerque, família da maior prosápia em Pernambuco. Nessa época se dizia que em Pernambuco quem não era Cavalcante era cavalgado, né? Aqui eu canso dessa expressão de Capistrano de Abreu, né? Porque dominavam Pernambuco. Os filhos do Jerônimo de Albuquerque, ele teve 20 e tantos filhos, 12 de uma Índia, a Maria do Espírito Santo Arco Verde, que nós cearenses aqui todos descendemos dessa Índia, Maria do Espírito Santo. Cardeal Arco Verde. Cardeal Arco Verde. Ela era filha do cacique, ele foi aprisionado pelo cacique e já estava preso numa árvore, amarrado, sendo muito bem tratado por uma índia, que era o Leiria, eles dá muito bem isso aí, eles amarravam o índio e destacavam lá uma índia, mas para alimentar, para servar. Mais gordo. Quanto mais gordo, melhor, né? E ele já estava nessa situação, com o olho furado,
por uma flecha, e a Índia se afeiçoou muito a ele a ela, aquela coisa todinha, acabou ele dizendo que ele era sexto neto de Dom Diniz, rei de Portugal, antigo rei de Portugal, né? E se apresentou, foi levado ao cacique, e o cacique se sentiu muito honrado em ter um genro, sexto neto do rei de Portugal, e casou a filha. Não houve casamento, foi ficar tribal, mesma coisa, mas ela era considerada uma princesa. O Bento, aquele que escreveu a prosopopeia, ele trata essa Índia por princesa, que era filha de um cacique que tinha honra na tribo de rei, de imperador, etc. Né? Então ele criou essa família, teve 12 filhos, e a rainha de Portugal, Dona Catarina, não achou condição, teve essa notícia, achou isso horroroso. Um homem de nobreza, irmão da mulher do Duarte Coelho, e mandou lá, despachou uma senhora, Dona Filipa de Melo, da alta nobreza portuguesa, para casar com ele. Já havia de casamento pronto, com papel pronto, tudo para casar. Ele casou, aceitou o casamento, a rainha queria, mas os filhos, ele teve filhos, diversos filhos com essa senhora, mas os filhos que herdaram, que tiveram projeção, foram os filhos da Índia. Ele ficou com as duas? Ele ficou com as duas. Mas todos nós aqui, inclusive essa senhora Francisca Cavalcante Albuquerque, é uma descendente direta do índio. Muita gente tem a dificuldade de aceitar de ser descendente de índio, mas eu já vi uma carta aqui, o Zé Júlio de Andrade, aquele dono que você conheceu, aquele grande dono do Jari, o Zé Júlio, avô da Margarida do Ivan, né? Então o Zé Júlio quis mandar fazer uma genealogia da família dele aqui. Pediu ao Soares Bucão, pai da Florinda Bucão, que era o homem quem mais entendeu de genealogia, quem mais pesquisou no Ceará. E o Bucão fez aquelas pesquisas todas aqui no Arraial, Itapipoca, etc. E encontrou duas índias na genealogia do Zé Júlio. E fez uma carta muito delicada para ele, dizendo isso, tinha encontrado essa coisa, o que é que ele achasse que podia estar. Ele fez uma carta muito bonita, dizia que sentia-se muito honrado. Aquilo para ele era um título para ele de ser descendente da Índia, tal e tal. Os Queiroz também, como eu também. Piada. A Índia é piada, como eu falo, vai dar. Bom, então esses Queiroz vieram para cá e pediram, a princípio, o que ele pediu mesmo de Zé Maria, já quase não existia Zé Maria, foi muito pouco. Foi compra de terra baratíssima, aquilo ali não significava quase nada. Ele comprou por 40 mil réis. A mais do sitiado. A mais do sitiado. Foi a primeira terra que ele comprou. Bom, mas vocês vão ver, daqui a pouco vamos entrar na Serra de Baturité. Eles compraram outras fazendas e foram criando terras e foram criando essas fazendas. Casa Forte, Curralinho, e muitas outras aí, Boa Vista, e juntando próximas umas às outras, fazendas grandes que eles compravam outras vizinhas e se tornaram verdadeiros latifundiários mesmo, né? Mas todas as fazendas grandes, quem tinha fazendas, geralmente tinha muita terra naquela época. E se encaminharam um pouco para Cascavel também, mas no sentido de continuar aquela tradição da família, de plantador de cana-de-açúcar, né? E o que valia ainda em Pernambuco era a cana-de-açúcar. Mas foi um desastre a cana-de-açúcar. Inclusive os meus parentes de Holanda também que vieram, o pai deles era um grande produtor de cana-de-açúcar na Paraíba. A mulher dele que era Holanda, ele era Jorge Homem de qualquer coisa, Jorge Homem Pinto. Ele teve grandes propriedades na Paraíba, teve grandes negócios com os holandeses, até acharam que ele tinha colaborado de certa maneira com os holandeses, que ele tinha grandes negócios, fazia empréstimos grandes, vendeu muita ele. Mas eles vieram também com esse sentido de plantar cana aqui, na região de Cascavel. Mas não deu alguma cana, mas nunca na proporção que eles esperavam e que justificasse o empreendimento. De vir de Pernambuco para cá, trazendo escravaria, trazendo engenhos e moendas, etc. Havia dificuldade de água aqui, que os engenhos de Pernambuco quase todo era água, moíam a água. E daqui tinha que ser o boi. Bom, então não deu certo essa primeira tentativa de coisa. Foi quando outras pessoas que vieram também de Pernambuco naquela época começaram a subir rios, sobretudo subiu o Choró. Nessa subida do Choró avistaram a Serra de Baturité. De longe, aquilo ali, vira aquilo da coisa toda. Talvez um ou outro tenha tido a coragem, a desenvoltura de
ia procurar serra, até viram que era só de índio, só tinha índio mesmo, era um perigo. E um deles requereu uma sesmaria. Essa sesmaria compreendia toda a Serra de Baturité. Eram muitas léguas de terra, que as próprias autoridades não conheciam a extensão da serra. E atenderam ao pedido de sesmaria, 3 ou 4, de uma família chamada Calado Rego, que ainda existiu muito tempo naquela zona de Cascavel. Calado existiu, é pouco tempo, Rego não sei. Mas então, eles tomaram essa serra quase toda e nunca conseguiram entrar propriamente na serra, por causa da dificuldade, porque isso era mata virgem mesmo. E a indiada aí, estava um proprietário da terra, reagiu em flechadas, etc. Morreu muita gente. Morreu muita gente também, foi de queda de árvore. Tem aqueles registros antigos do padre dos óbitos, quantas e quantas pessoas uma árvore caiu em cima. Morreu esmagado por uma árvore, quebrou o pescoço, uma árvore quebrou. Exatamente dessa época tão perigosa. Bom, também, assim, eles entraram então na fase da criação de gado. Isso aí é que ia fazer o progresso da família e de outras famílias todas que chegaram lá nessa época. O Capistrano de Abreu, que é o grande conhecedor dessas coisas todas, chamou a civilização do couro, que era exatamente isso, tudo era de couro, tudo se fazia gado, você entrar numa casa, a câmara de couro, os tamboretes de couro, as cadeiras, a chapéu, a roupa do vaqueiro, tudo era de couro. A civilização do couro, que ele aplicou bem essa designação dessa época. Então viram que de fato o que o Ceará dava era para a criação do gado, apesar da seca, que hora por outra aparecia. E havia uma tradição já, que eles conheciam, de que o Ceará tinha sido um grande fornecedor de gado para as tropas holandesas. Há registro na crônica histórica, sobretudo dos holandeses, deles terem levado daqui do Ceará para lá 14 mil cabeças de gado, 14 mil reis para sustentar as tropas. Mas é que é um número expressivo demais, até para os tempos atuais. Acho que pouca gente no Ceará tem 14 mil cabeças de gado. E eles já tinham. E fizeram as suas casas toscas, uma família geralmente não vinha logo. Esse Francisco Queiroz, ele veio com a mulher e filho. Já havia o pai dele, um Queiroz anterior tinha vindo e tinha se dado mal, foi o caso da pessoa com quem ele se relacionou aqui, uma família, maltratou uma família Brito. E eu não sei se é a Pereira de Brito, porque se for a Pereira de Brito, é uma família que já havia ligação lá em Pernambuco. O Antônio Pereira de Queiroz casou com uma moça da família Pereira de Brito, filho do Felipe Santiago Pereira de Brito Rocha, era filho desse camarada. E também está no livro do Dr. Espiridião, e há autenticidade disso, há historicidade, porque nas pessoas que tiveram terra de canavial perto de Goiânia, está lá um com esse nome, de Felipe Pereira de Brito, que deve ser esse Felipe Santiago Pereira de Brito Rocha. Havia um padre que foi vigário de Goiânia com esse mesmo nome, exatamente, o mesmo nome, Felipe Santiago Pereira de Brito Rocha. E havia outras pessoas também dessa família lá, mas que é histórico isso também, ou deve ter havido de fato isso aí. Então eles vieram trazendo outras pessoas amigas, vizinhos, para evitar exatamente essa solidão, viver muito distante. Mas a família se multiplicou muito rapidamente porque vieram mais 2 sobrinhos desse senhor e se estabelecerem em fazendas vizinhas. Bom, o café só veio muito depois, quando o gado já havia queda na produção do gado, havia dificuldade de vender o gado, a feira de Goiânia, que era a feira que consumia tudo isso, ela também tinha caído, aí a agricultura voltou, sobretudo depois da abertura, da colonização da Serra de Baturité, mas demorou um pouco. Bom, muita coisa, eu tinha feito já esse comentário aqui antes, que muita coisa tem sido escrita sem documentação, mas existe documento bastante para comprovar tudo isso. O arquivo está cheio, a cúria da arquidiocese tem aquele livro de registro todo, que ali é um manancial imenso para quem queira fazer um histórico de qualquer família, ou de qualquer propriedade, ou de regiões inteiras, de municípios, etc. Está mal aproveitado.
porque a conservação não é tão boa. Os meios que dispõe um pesquisador que queira ali são os piores possíveis. Se ele sofrer de uma alergia nasal, qualquer coisa, aí está liquidado. Ele não pode nem começar a pesquisa, porque aqui é muito cheio de poeira e não tem quem limpe, nem tem verba para limpar, nem coisa nenhuma. De maneira que havia muita necessidade de uma autoridade, uma pessoa, um instituto como o nosso, se tivesse possibilidade de fazer isso, era levantar aquele arquivo. Vai se mudar agora para um prédio novo, foi da família Fernandes Vieira, Carcará, a família da Rua Sala Pompeu, esquina com a Senador Alencar. Aquele prédio está sendo preparado para ser o arquivo público. Mas enquanto isso, nós perdemos cada mudança do arquivo, é um prejuízo tremendo. São documentos que o manuseio dele ali praticamente que liquida aquilo ali. Bom, eu estou seguindo Você aqui falou essa... nesse brito, mas é os Matos Britos. Não tem Não nada a ver com chegou recente. filho do Marinheiro Brito, É né? Antônio Matos Brito Os chegou Matos Filho recente. do Marinheiro Brito que casou com a tia Bela, né? Exato. Os Matos Brito é que vem direto de Antônio de Matos Brito, Brito. no Marinheiro Riacho do Brito, como era Inferno. chamado. No Riacho do Inferno. Ele morreu com 40 anos. Casou-se com a tia Bela. Morreu de A tia aneurisma. Xixi ficou muito novo. Ele morreu com 40 anos. Está enterrado em Fortaleza do São João Batista. Né? Não sei se ele já conhece. Não sei se tem túmulo. Está registrado no livro da Santa Casa. Né? Eu não sabia desse detalhe. É. O doutor Antônio me falou que era Bom, o que é que eu ia falar? Assim, nessa ida para Cascavel, houve o casamento desse primeiro da família com a filha do Baltazar Lopes Barreira. Baltazar Lopes Barreira era um português a divergência, depois eu vou dizer porque que há divergência de procedência de registro da procedência, por uma dúvida que eu tenho. E num registro, alguns registros, ele está como sendo oriundo de Lameiro, acho que Lameiro, no outro tem outro. Não tem o nome do pai dele de uma maneira, e isso eu tenho mais ou menos certeza, que o problema é o seguinte: nessa época, na época da descoberta, e logo da descoberta de Portugal, tinha em Portugal uns 100 mil judeus. 100 mil judeus. Em 1492, nós estamos comemorando o quinto século, houve a expulsão dos judeus da Espanha. No dia 12 de agosto de 1492, nenhum judeu podia ficar na Espanha. E estava exatamente nessa época se preparando o noivado de Dom Manuel com a filha do rei de Espanha. E rolava muitos meses esse contrato de casamento. O contrato de casamento é um negócio que era de Estado. Então rolava comissões, vinha aquelas equipes para negociar esse casamento, mas havia uma cláusula que Filipe II exigia, que o Portugal teria que expulsar todos os judeus do seu território. E Dom Manuel teimando em não expulsar ninguém, né? E ele, até que houve o casamento, desde que ele se comprometeu lá com uma das últimas comissões de que expulsaria os judeus, né? Aí 12 de agosto de 1492, 500 mil judeus existiam na Espanha. E esse pessoal naquele dia não podia viver ninguém. Muitos já tinham fugido para a Turquia, para o Oriente, e restava ainda bastante. E eles começaram a invadir Portugal através da fronteira, comprando autoridade, aqueles guardas, aquele negócio todo, comprando. E os judeus há muito tempo se preparavam para isso, reduzindo tudo que tinham de bens em ouro, em joias, para facilitar essa fuga que já era prevista. Tinham feito uma consulta à sinagoga de Constantinopla e ela tinha dado orientação nesse sentido. Já eles calculavam que fosse demorar mais algum tempo e insinuaram que ele devia formar os filhos em 3 profissões: medicina e tabelionato, e explicava por quê. O médico ia matar os cristãos velhos, o farmacêutico envenenar, e o tabelião ia tomar as terras. Mas o negócio foi muito mais rápido do que se pensava, né? E fugiram todo Portugal. E o Dom Manuel resolveu a situação determinando que todo judeu deveria, até a data tal, se batizar. Eles só ficariam em Portugal se batizasse. E criou uma categoria dos cristãos novos. Hoje em dia está se falando muito mais nisso, porque está havendo muito estudo a esse respeito. E todo mundo, sem aqueles judeus, que eram muitos, com nomes estrangeiros, em hebraico, teriam que tomar um novo nome e teriam que se tornar católicos. E criou essa classe cristão novo,
que eles eram cristãos só na capa, eles nunca quiseram ser cristãos, eles estavam mais antigos, muito mais antigos. Sim, um argumento que eles davam para reclamar disso era que não tinha nada a ver com a morte de Cristo. Eles já estavam na Espanha antes da morte de Cristo. Isso historicamente se conhece que desde o século II a.C. já tinha judeu na Espanha, na Itália, na França, toda parte. Mas não houve, quando eles tiveram que fugir, eles fugiram. E era a época que o Brasil estava sendo descoberto e muito judeu fugiu para o Brasil, mas muito mesmo. Né? Todo navio que vinha para aqui, eles se filtravam. Naquele tempo era a mesma coisa de hoje, comprava-se autoridade, comprava guarda, dono-chefe de navio. Se diz hoje que até o Cristóvão Colombo era judeu. Existem livros agora, aquele livro, né, escreveu um livro agora, provando que ele era judeu. E era muita coincidência isso, ele ter estabelecido essa saída da Espanha na hora exata que os judeus deveriam ficar na Espanha. Mas então, eu acredito, já descobri nessas pesquisas que eu tenho feito, muito judeu cearense, muitos judeus aqui no Ceará, desse Cristão Novo, inclusive um casamento que eu ultimamente divulguei até na revista de São Rio, essa senhora perdeu a família dela quase toda na Paraíba, morando no engenho da Paraíba, no interior da Paraíba, quando chegou lá o senhor está demorando muito? Não. Chegou lá uma autoridade do Santo Ofício, um familiar do Santo Ofício, que era um pai de um ex-governador do Ceará, que tinha recebido uma denúncia que eles estavam praticando judaísmo. Era a prática do judaísmo significava que aquela pessoa estava seguindo alguma coisa da regra judaica, da religião judaica, que era, por exemplo, quando morria uma pessoa da família, derramar água do pote. Isso aí era judaísmo. Se varria a casa com a vassoura, botando o lixo para a rua. Quando morria... Cobrir os espelhos. Cobrir os espelhos, era uma série de coisas. Dia de sábado botava uma roupa nova. Uma série de coisas que o pessoal tradicionalmente fazia, mas que era tomado naquela época com prática judaica. E essa família foi uma dessas que sofreu, a família Fonseca. E essa moça fugiu, casou aqui no Ceará, mudou o nome, etc., casou em Cascavel. Mas a família dela foi levada para Portugal, duas foram para Fogueira e etc. Houve um caso de uma que era professora, as alunas notavam que um dia de sexta-feira ela terminava a aula mais cedo e se escondia lá dentro e mexia lá com as coisas. Uma das meninas entrou na coisa e notou que ela tinha um papel que ela dobrava aqui, era o que chama Torá, ou Tora. Era o Pentateuco que os judeus rezavam, quando depois que a estrela saía, sexta-feira passavam a rezar. E aí que o familiar do Santo Ofício, quando chegou lá, muitas dessas meninas que foram alunas dela, foram lá e denunciaram. Essa família foi para Portugal, levada à força, e duas foram para Fogueira e outras tiveram suplício também. Ela conseguiu fugir. Mudou o nome, passou aqui a ser Joana, não sei o que, dos Reis, e casou em Cascavel com outro judeu, esse vindo do Rio de Janeiro. Exatamente, houve uma combinação. Mas eu penso, tudo isso é para chegar no Baltazar Lopes Barreira, que eu penso que ele era cristão mesmo. Eu tenho a impressão que ele é, sobretudo, o Baltazar é um tipicamente judeu, Lopes é tipicamente judeu, nós somos Lopes desse tipo, e o Barreira também é nome de judeu. O caso, ele com dois registros diferentes, com pais diferentes, um Baltazar César Barreira, a mãe com nome diferente, e dois lugares diferentes de procedência dele, de lugar de nascimento. Eles muitas vezes que queriam provar que não eram judeus, conseguiu com documentos, lá em Pernambuco era muito comum isso, documento dessa maneira alterado ou adulterado, levar filho para ser padre, que o padre tinha que provar, fazia as provanças mesmo, de gênero de moribus, ele tinha que provar que até a sexta, sétima geração, não sei quantas gerações, não havia sangue infecto. O sangue infecto é o sangue judeu, ou de moro. E vinha aquelas provanças, que ele tinha que indicar pessoas que comprovassem na cidade de origem dos pais. E aqui em Pernambuco mesmo, a família Paz Barreto, por exemplo, uma família muito tradicional, já tinha aqueles maiores engenhos. O próprio Jacaré foi de um Paz Barreto. Eles tinham sangue de judeu. Mas inventaram agora mesmo quem foi esse? Um diplomata. Gente da Nação. O livro do Gente da Nação, aquilo é maravilhoso. E desse outro que é até diplomata, está em Portugal agora. Quem? Está em Portugal agora, que é secretário da embaixada lá. Ele é de Recife, é um nome muito conhecido.
ele com João um notável. Cabral? João Cabral de Melo Terra. Exatamente. Então ele provou que essa família é excepcional. O Duarte Sá, o primeiro que veio do Ceará para o Brasil, ele era judeu, trocou o nome, ele se batizou em pé. Você dizer que fulano foi batizado em pé. Nós temos aqui o Antônio Carlos, nós temos uma ligação de família aí, os Carcarás. Aqui o Carcará dominou a política do Ceará durante muitos anos, aquela coisa toda. Então, quando um padre, um padre contrário, de política contrária, quis atingir a família de Dona Agostinha, foi batizada em pé. Isso aí quer dizer que era judia, né? Ele era judia de fato, foi batizado adulto, foi batizado em pé. Bom, deixa eu seguir aqui meu roteiro, senão me... Bom, então, houve essa união dessas duas famílias. Todas tinham muitos filhos, o Baltazar, eu creio que tinha uns 10 filhos. O Inácio tinha também uma cerca de 10 filhos. E todos eles entraram. Assim, a profissão do Baltazar era muito suspeita também. E ele vendia joias. Era negociante de joias. Vendeu na Bahia e veio em Recife e veio vender aqui. Bom, então, vamos passar para a Serra, que está demorando. A Serra houve uma primeira tentativa, quando aqueles primeiros pessoas foram pedir sesmarias, subindo o Riacho Candéia, seguindo o Riacho Putiú e seguindo o Riacho Aracuiá. Mas também a geografia era muito desconhecida, as autoridades que davam as terras não sabiam a extensão desse riacho, nem coisa nenhuma, davam logo 3 léguas consumiu o riacho todo, né? Aí houve muito conflito de fronteira, porque um riacho como esse do Candéia foi dado a 3 pessoas, ele não dava para servir a um. Aí houve muita briga e eles abandonaram, um ou outro, a família Maciel ainda ficou. Mas o que ficaram depois foi exatamente por posse, alguns deles por posse. Esse Miguel José de Queiroz, esse foi um dos primeiros pedidos, não foi o primeiro não, mas o que houve uma posse primeiro, da Isabel Maria de Queiroz, que era casada com o marido dela, que era da família. Ele requereu essa em 1731. O Manuel José de Queiroz, ele chegou em 1791. Ele pediu descobrir de ir lá. Ele disse, descobri com meu trabalho e desvelo terras incultas e insuficientes para criar os gados, até por serem os matões e catingas, né? Aí vem depois o João Lopes Barreira, que comprou outra terra vizinha, isso em 1797. O capitão comandante Antônio Pereira de Queiroz, esse já comprou mais para o sertão. Aí vem esse pessoal todo, e um ramo de Queiroz, esse João Luiz Pereira de Queiroz, que comprou aqui perto do Cangati, o Riacho Cangati. Ele comprou tudo com uma extensão grande, e de lá ele se aproximou mais e mais daqui da Serra de Baturité. Bom, ele vindo aqui, se aproximou da Serra, já tinha, na época que ele veio em 1771, já tinha sido criada a vila foi criada dia 14 de abril de 1764. Ele assinou a ata de fundação da vila e pediu logo em seguida uma terra. Na data da fundação de Baturité, como vila, Monte Baldouro da América, foi marcada uma légua quadrada para os índios, que a vila foi feita para os índios, a propriedade deles. O branco não podia entrar na vila. Então, o comum eles moravam no comum. Então, a légua quadrada, fazendo peão ali onde tem aquele monumento do que chamavam antigamente pirulito ali, aquele obelisco, né? Dali meia légua para cada lado subir. E pegava o sítio que já tinha sido morada dos índios, sítio comum. A partir do comum era um sítio chamado Labirinto, que foi dado ao padre vigário, Manuel Luiz de França. Eu até escrevi sobre esse padre, que é muito interessante, porque ele chegou a fazer uma fortuna, o inventário dele é notável. O que ele tinha, ele morando aqui em Baturité, nesse sítio Labirinto, as propriedades de cristais, xícaras e tudo importado, o que ele tinha, morreu em 1790, né? E deixou uma família grande, cristã nova também, parente dessa que eu falei agora, das Conceitas. Bom, então esse Pereira de Queiroz, ele pediu acima do Labirinto, chamou da Serra do Brejo, o nome que ele deu. Era uma extensão vastíssima, ele ia muito além,
do coisa. Só tinha de lado uma propriedade que já era mais ou menos antiga, que era de uma família Abreu e Lima, que tinha função de administração na Vila dos Índios e que subiu a serra pioneiramente, antes mesmo desse aí, não sei que caminho arranjou, e se instalou onde é o Sítio Abreu. Aí daí vem o nome de Sítio Abreu até hoje. Era esse Francisco de Abreu e Lima, que era parente de um segundo vigário que tem em Batuí. Família baiana, que é família mineira, filha de um Lionel de Abreu e Lima, que foi que desviou o Ceará. Esse era filho de um padre mineiro. Bom, então, esse sítio deles, o primeiro, fora o Abreu, tinha um sítio Volta, mas chamava naquela época Volta do Rio. Onde o rio dava uma volta, era... Aí depois, esse pessoal ficou no brejo algum tempo. Há vários documentos de venda de pedaços do brejo. E chamando brejo de cima, brejo de baixo, brejo redondo e brejo do Cruz. Esse Cruz foi outro sesmeiro que se instalou lá, chamado José Inácio da Cruz, que foi dono do Álvaro há algum tempo. O Álvaro foi muito interessante, porque ele vendeu, ele preferiu Terra do Sertão, aqui perto de Capistrano. Na transação que ele fez para o Álvaro, 40 ou 50 mil réis,